Agora o segundo nome. Hernan Crespo, argentino, de 49 anos, sem clube. Ele já foi treinador do São Paulo em 2021. O São Paulo foi campeão paulista com ele à frente do time. O São Paulo estava há 9 anos sem ganhar título. Nem estadual ganhava. Ele foi campeão paulista com o São Paulo. Eu vou trazer aqui alguns dados dele como técnico do São Paulo em 2021. Conquistou o Campeonato Paulista, dirigiu o time em 53 jogos com 24 vitórias, 19 empates e 10 derrotas, com um aproveitamento de 57%. A marcação avançada era um dos pilares da equipe, com o objetivo de induzir o adversário ao chutão ou fazer a jogada terminar em falta. Após o título estadual, o São Paulo teve um desempenho vertiginoso em queda, principalmente no Brasileirão. O time também foi eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil, por conta de desmanche do elenco e lesões. O time caiu de produção e a diretoria de São Paulo demitiu o Crespo. Falando de títulos, o último título do Crespo como técnico foi pelo Al Ain, na temporada passada, 2023, foi campeão da AFC Champions League. É o campeonato continental da Arábia Saudita. Ele também foi campeão do Catar pelo Al Duhail em 2022. E foi campeão da Copa da Liga do Catar, também pelo Al Duhail no mesmo ano, 2022. Também foi campeão da Copa das Estrelas do Catar, também em 2022, pelo Al Duhail. Então ele vem aí de uma sequência de títulos nas últimas temporadas. É um técnico que tem como principal metodologia de jogo, filosofia de jogo, o 4-2-3-1 ofensivo. É jovem e já tem títulos no currículo. É a mesma coisa do Xavi. Eu acho que o Botafogo deveria procurar para saber a situação dele, se ele gostaria de vir trabalhar no Brasil. 9h30 da noite, Botafogo e Racing no estádio Newton Santos. O Botafogo precisa reverter um placar de 2-0. Qualquer vitória, por 2 gols de diferença, o jogo vai para os pênaltis. Para não ir para os pênaltis, o Botafogo precisa vencer por um placar com 3 gols de diferença. É muito difícil, devido à atuação horrorosa do time no jogo de ida lá na Argentina. Absurdamente pavorosa a atuação do Botafogo nesse jogo. Dá para reverter? Dá para o Botafogo ser campeão da Recopa? Dá. Não é impossível, porque no futebol nada é impossível. A gente já viu muita coisa acontecer. É muito difícil. Com esse futebol que o Botafogo vem jogando, se a gente pegar um recorte aí dos últimos jogos, com esse futebol, esqueça. O Botafogo não consegue reverter esse placar. Diante do Vasco, a gente viu mais uma atuação ridícula do time. Ridícula. Então, para o Botafogo passar pelo Racing, ser campeão da Recopa, ele vai ter que jogar tudo aquilo que ele ainda não jogou nessa temporada. Tudo aquilo que ele ainda em nenhum momento apresentou dentro de campo. Precisará ser um time organizado, um time equilibrado, com a cabeça no lugar, um time que não vai sentir a cera do adversário, porque eles vão fazer isso. Então Botafogo, os jogadores do Botafogo precisarão estar com a cabeça no lugar. O time já estará desmantelado, sem diversos jogadores titulares. Então, já tem esse fator, O Botafogo ainda está fragilizado em termos de elenco. Em termos de time, a mesma coisa. O Botafogo ainda não tem um time considerado time competitivo para a temporada. Não nesse momento. Então, por isso que eu digo, é muito difícil. É muito difícil. Precisará jogar tudo que não jogou até agora.
com um time completamente desfalcado. Precisará ser um time equilibrado, um time organizado na defesa, um time que recompõe rápido quando sofre contra-ataque, um time que com a bola no pé sabe o que faz, que cria, né, com naturalidade. Então, resumindo, o Botafogo precisará ser nesse jogo contra o Racing como era no ano passado. Time vibrante, um time combativo, um time criativo, um time que encontra soluções. Não pode ser um time engessado. Então tem que ser um time que vai encontrar soluções dentro do jogo, um time criativo, um time com variação de jogadas, com repertório. Agora a gente aguardar o que vai acontecer nesse jogo. E torcer para que as coisas comecem a acontecer, não só em relação a esse jogo da Recopa, que eu considero o jogo mais importante até agora. Muitos dizem que Recopa não é importante, né? Muitos dizem que Recopa é um jogo festivo. Eu já vi isso tantas vezes, cara, que eu fico abismado como que algumas pessoas podem ter certos tipos de pensamento, repetir, né, o que falam, que a temporada ainda não começou, que a temporada agora que ela vai começar. Enfim, não deram importância nenhuma para a Supercopa, também consideraram um jogo festivo, e a mesma coisa para a Recopa. Um título internacional que o Botafogo ainda não tem. Os jogadores sentem, o próprio Savarino e o Alexander Barbosa na coletiva depois do jogo, eles falaram sobre isso. Savarino disse que isso incomoda, né, o fato de não ter técnico ainda. Algumas questões internas incomoda. E o Alexander Barbosa falou também semelhante ali, de forma semelhante, né, ao que o Savarino falou que essas questões de início do ano, sem técnico, né, atraso no planejamento, isso atrapalha, ele falou, ele usou essas palavras, atrapalha, enfim. Mas alguns não, muitos, né, preferem seguir, confiar, assim, de olhos fechados, que o Botafogo não tem problema o Botafogo esse ano fazer igual fez ano passado, quando contratou o técnico só em abril e o Botafogo foi campeão brasileiro e Libertadores. Aí repetem que a temporada só vai começar quando o Campeonato Brasileiro começar. Porque o Botafogo foi campeão ano passado. E acham que isso vai se repetir. Enfim, eu não penso dessa forma, eu já falei muito sobre isso aqui. Eu acho que pré-temporada, o Carioca tem que fazer parte da pré-temporada para o time evoluir, para o time voltar a adquirir, afinal de contas, por conta das férias, né? Os jogadores perdem um pouco ali perdem muito, né, ritmo de jogo. Então o Campeonato Carioca serve para isso, para os jogadores voltarem, né, adquirir ali o ritmo de jogo, aí sim para as competições importantes. Mas o Botafogo não conseguiu botar isso em prática, porque toda hora era time reserva, enfim, realmente esse início de planejamento do Botafogo está confuso demais. Não é o que a gente vem falando desde o início da temporada. Tudo que está acontecendo é aquilo que a gente já alertava que não poderia acontecer, mas enfim, ainda dá tempo de consertar isso tudo, de corrigir os erros e passar acertado aqui para frente. Eu vou ficando por aqui. Um abraço.